A paz do Senhor. Bom dia. O Deus vive em Jesus poderosamente. Abençoe tua casa. Que na tua casa haja salvação. Que na tua casa haja conversão. Que na tua casa haja arrependimento de pecados. Que na tua casa haja uma completa compreensão da palavra do Senhor. Que os corações do teu marido, da tua esposa, dos teus filhos, das tuas noras, dos teus genros, dos teus netos, dos teus sobrinhos, tenha uma completa esclarecimento, um completo esclarecimento da palavra do Senhor. O meu desejo como serva do Deus vivo, o meu desejo como discípula de Cristo é que haja salvação na tua casa, que haja entendimento das Sagradas Escrituras, que haja reconhecimento de quem é o Deus vivo, que da tua boca não seja tomado o santo nome do Senhor em vão. A Bíblia Sagrada, como todo, ela nos conduz ao caminho da salvação. Ela nos conduz ao caminho da eternidade. Ela nos conduz a Deus. Ela é a completa revelação do Deus vivo a nós, pecadores, seres caídos, que um dia estivemos distante do nosso Deus devido ao nosso pecado. Mas que hoje, em Jesus Cristo, pela fé, somos chamados de filhos e não de bastardos. Essa palavra maravilhosa, ela nos ensina tudo aquilo com o que diz respeito à salvação, à nossa vida cotidiana, o tratar com as pessoas, o tratar do dia a dia, ela completamente nos ensina todas estas coisas. Hoje, vemos muitos ensinos a respeito da oração. Hoje, ouvimos muitas orações. Hoje, nós, ao nosso redor, temos uma completa, diversa forma de orar. Já ouvi orações de irmãos que, na hora em que está orando, diz: Senhor, eu te entrego essa pessoa. Senhor, eu te entrego fulano de tal. Senhor, eu te entrego. Senhor, eu oro nos quatro cantos da minha casa. A gente vê diversos tipos de oração hoje. Quando nós oramos, Senhor, eu te entrego alguém, te entrego meu filho, te entrego minha filha, te entrego meu marido, te entrego isso, te entrego aquilo. É uma forma correta de se orar? A Bíblia nos ensina assim a respeito da oração? Até porque nós não temos nada em nossas mãos para que nós possamos entregar a Deus. Pois tudo que temos veio do Pai para nós. Nós não temos nada de nós mesmos. Tudo vem do Pai. Então não temos nada que entregar ao nosso Deus. Já ouvi irmãos e irmãs orando: Senhor, toma conta dos quatro cantos da minha casa. É correto essa forma de oração? A Bíblia nos ensina a respeito disso? A Bíblia fala a respeito disso? Por que será que o Senhor se interessaria em tomar os quatro cantos da nossa casa? Por quê? Essas expressões na oração. É interessante que Jesus, ele nos deixou um modelo de oração. Jesus, ele nos deixou um modelo de orar. Nosso irmão Paulo, em Romanos, vai dizer que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis,
Ele intercede por nós, porque nós não sabemos orar como convém. E Jesus, ele deixa o modelo de oração. Mateus, capítulo 6, e o verso 9, Jesus vai nos ensinar o modelo de oração. Primeiro, a quem dirigir a oração. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. No verso 11, Jesus vai nos ensinar por que orar, o que pedir, o que é necessário pedir na oração. Ele vai dizer: o pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Jesus aqui nos ensina que há uma condição para que o Pai nos perdoe. Há uma condição explícita aqui nas palavras do nosso Senhor Jesus. Para que o Pai nos perdoe, é necessário que nós perdoemos aqueles que têm nos ofendido. É uma condição para que nós sejamos perdoados pelo Pai. E não nos deixes cair em tentação, mas nos livra do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Hoje, nas orações em que nós ouvimos, dificilmente nós ouvimos esse modelo de oração. Dificilmente nós ouvimos esse modelo de oração. É claro que nossos irmãos, nós oramos, dirigimos nossas orações ao Deus Todo-Poderoso em Jesus Cristo, seu Filho. Pois é por intermédio de Jesus que as nossas orações são atendidas, são ouvidas, são recebidas nos céus. Jesus, ele nos ensina que por que orar? O que pedir na oração? O que é necessário na oração? O que é preciso na oração? O que é urgente na oração? Que muitos de nós, às vezes, nós não priorizamos o que Jesus priorizou aqui, nos ensinando o modelo de oração do Pai Nosso. Quando ele nos ensina a orar pelo pão de cada dia, quando ele nos ensina a perdoar aquele que nos ofendeu, quando ele nos ensina a orar para que nós não caímos em tentação. Dificilmente nós ouvimos essas orações hoje por parte da grande maioria dos irmãos. Dificilmente. E Jesus, ele aqui nos ensina o modelo de oração. Ele nos ensina: venha o teu reino. Dificilmente nós ouvimos um irmão, uma irmã orando: Senhor, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dificilmente, irmãos, se nós pararmos para analisar as orações que são feitas, nós vamos ouvir essa expressão: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Embora que nós sabemos que a vontade do Senhor é suprema, mas quando nós vamos orar, nós pedimos do nosso jeito. Nós colocamos as nossas implicações na oração. Nós dizemos exatamente o que queremos. Alguém diz até nas orações: eu não aceito isso, eu não aceito aquilo, eu decreto isso, eu decreto aquilo. Enquanto que no modelo de oração que Jesus nos ensina, não tem nada que ele decretou,
Não tem nada que ele dissesse que não aceitasse. Ele nos ensina o modelo de oração. Deus acima, realizando a vontade dele. Nós oramos pelo reino que venha, que faça a vontade de Deus acima de todas as coisas. Oramos que pelo pão de cada dia, porque às vezes ficamos preocupados, né? Quando começa a faltar na despensa, já está faltando um pouco do arroz, já está faltando um pouco do feijão, o açúcar já vai faltar semana que vem, daqui a 4 dias já não tem mais o café, daqui a uma semana a carne vai acabar, daqui a 3 dias o óleo já não tem mais, daqui a 2 dias o sal acaba. Nós já ficamos preocupados, antecipados pelo pão. E Jesus nos ensina a orar pelo pão de cada dia. Veja bem, no verso 11. O pão nosso de cada dia, dar-nos hoje. É sábio orar pelo pão de cada dia, como Cristo aqui nos ensinou. É o pão de cada dia que Ele nos dá. Embora que nós tenhamos na nossa despensa uma compra para um mês, mas nós vamos comer ela dia após dia. Essa compra que nós fizemos para passar um mês, 15 dias, nós vamos comer, vamos consumir dia após dia. Um dia após o outro. E Jesus nos ensina a respeito disso, desse domínio, desse controle, dessa aceitação do pão nosso de cada dia que o Senhor nos dá. E na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina esse princípio. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Dificilmente, ao atentarmos nas orações que são feitas, nós vamos ouvir um irmão, uma irmã, orando desse modelo, dizendo: Senhor, perdoa as minhas dívidas, os meus pecados, assim como eu perdoei, assim como eu perdoo aqueles que me ofenderam. Dificilmente nós vamos ouvir ou nós ouvimos esse modelo de oração no nosso dia a dia, na nossa irmandade, dentro da congregação. Dificilmente, irmãos, nós vamos ouvir ou nós ouvimos hoje. Nas orações que são feitas, é até difícil se ouvir um irmão, uma irmã, perdoando o irmão que ofendeu. É até difícil ouvir um irmão ou uma irmã perdoando o irmão ou a irmã que lhe ofendeu, ou que ele ofendeu o irmão. Senhor, eu perdoo meu irmão que me ofendeu. Senhor, eu vou pedir perdão ao meu irmão que me ofendeu, ou que eu ofendi a ele. Dificilmente nós ouvimos esse modelo de oração que Jesus nos ensina. E aqui há uma condição. Aqui há uma condição. Se nós não perdoarmos aquele que nos ofendeu, também o Pai não nos perdoará. Se não houver perdão para com o irmão, nem vá até o Pai pedir perdão, porque o perdão também a você não vai ter. Porque se você negar o perdão ao seu irmão, tampouco você terá o perdão do Pai. Aqui na oração do Pai Nosso, nós vemos essa implicação onde Jesus coloca. Pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Aqui há uma condição para que nós sejamos perdoados pelo Pai. É uma condição colocada por Jesus, o nosso Salvador. Se nós negarmos o perdão ao nosso irmão, também o Pai negará o perdão a mim ou a você
se negarmos o perdão. É uma condição explícita aqui. Dificilmente nas orações que são feitas, que nós ouvimos, você escute um irmão: Senhor, me ajude a não cair em tentação. Livra-me para que eu não caia na tentação. Livra-me, ó Pai, no dia mau. Livra-me de cair em tentação, mas livra-me do mal. Dificilmente você ouve um irmão, uma irmã orando assim, pedindo para que o Pai livre ou livre-o ou livre-a da tentação. Você pode ter certeza que se você se atentar nas orações que são feitas, você não vai ouvir, na maioria, essa expressão: Senhor, me livra da tentação. Não me deixes cair em tentação. Não me deixes cair na lábia do diabo. Não me deixes cair na sedução do inimigo. Não me deixes cair na tentação. Mas livra-nos do mal. Dificilmente você escuta esse modelo de oração. Primeiro, pelo pão de cada dia. Segundo, para que nós não cairmos em tentação, para que sejamos livrados do mal. Terceiro, perdoar os nossos irmãos, assim como o Pai nos perdoa. E orar para que venha o reino, para que seja feita a vontade do Pai, no céu e na terra. Dificilmente, irmãos, nós ouvimos esse modelo de oração que Cristo nos deixou. É claro que nós não vamos orar apenas o Pai Nosso todo dia, mas aqui há um modelo, aqui há os princípios pelos quais eu e você devemos orar. Aqui há os princípios pelos quais nós, cristãos, devemos aprender a orar. Essas orações que nós ouvimos: eu não aceito essa doença, eu não aceito esse problema, eu não aceito isso. Não está aqui no modelo de oração que Jesus nos deixou. As orações que nós escutamos: eu decreto que isso vai dar certo, eu decreto que aquilo vai acontecer. Não está implícita aqui no modelo de oração que Jesus deixa para nós, em Mateus, no capítulo 6, verso 9 em diante. Essas falas que são feitas em algumas orações que nós ouvimos, elas não estão implícitas aqui no modelo de oração que Jesus nos ensina. Pelo que devemos orar, a forma que devemos orar, os princípios que Jesus deixou para nós respeitarmos ao orarmos. Priorizar a vontade do Pai, priorizar o reino, o pão nosso de cada dia, o perdão para com os irmãos. Dificilmente nas orações que são feitas hoje há esse princípio nas orações. Dificilmente hoje ouvimos esses princípios, essas regras, esse ensino que Jesus deixou nas orações que nós ouvimos. E é fato, é claro, e é uma grande verdade quando a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. Por isso que Paulo nos ensina a orar sobre a supervisão do Espírito. Orar no Espírito Santo é orar sobre a supervisão, sobre a orientação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos conduz na oração. É o Espírito Santo que nos ensina a orar. É Ele que move a nossa mente, é Ele que move a nossa boca, na medida que nós aprendemos a palavra. Que nós possamos aprender a colocar esses princípios em prática na nossa vida. Praticar os princípios da oração. Orar primeiro a vontade do Pai. Orar pelo reino que se expanda, que as pessoas conheçam o reino dos céus, que as pessoas se interessem pelo reino, que as pessoas conheçam o reino, que o reino venha aos corações incrédulos, duros, que haja salvação.
Segundo, orar para que seja a vontade do Pai. Orar pelo pão nosso de cada dia. Orar, perdoar na nossa oração aqueles que nos ofendeu, para que o Pai venha nos perdoar também. Orar para que nós não caímos em tentação. Orar para que nós sejamos livres no dia mau. São princípios, irmãos e irmãs, que nós devemos trazer para a nossa vida prática de crente. Devemos trazer para o nosso dia a dia nas nossas orações. São princípios que nós estamos deixando nos escapar. Não estamos nos apegando a ele, não estamos nos recorrendo a esses princípios, a essa base de oração que Jesus nos ensina em Mateus capítulo 6, verso 9 ao 15. Que tão somente o Senhor nos ensine a viver esses princípios nas orações, na hora de orar. Que possamos praticar esses princípios. Se você não sabia desses princípios, se você não conhecia esses princípios, que você daqui para frente possa buscar aprender mais e mais e orar como convém. E aprender a orar a oração que agrade ao Deus vivo. Que o Senhor nos ensine a pôr em prática essas verdades, esses princípios, que é tão preciso, tão necessário no nosso dia a dia. A paz seja sobre tua casa. O Deus vivo em Jesus te abençoe e te ensine, me ensine, nos ensine a orar como convém. Um cheiro no teu coração.